Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por essa tarde, Pai, por esse momento que nós vamos estudar a palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, em nosso coração, na nossa mente e na nossa caminhada, Pai, para crescer em estatura e em conhecimento do Senhor. Nos ensina, Pai, nos orienta e que em nome de Jesus nós possamos unir-se para a honra e glória do Senhor. Que em nome de Cristo, Pai, o Senhor traga os Teus filhos para estar comigo nesta tarde. E que em nome do Senhor nós possamos aprender um pouquinho mais do que o Senhor tem para todos nós. Hoje, que o Teu Espírito Santo fale comigo, Senhor, fale com todos que estarão comigo nessa live. Que em nome de Jesus, a Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia venha sobre todo o Teu povo. É o que nós agradecemos e Te louvamos por isso, Pai. Muito obrigado por esse momento que o Senhor me concede de compartilhar da palavra do Deus Todo-Poderoso. Que em nome de Jesus nós possamos estar adorando ao Senhor e Te louvando e Te engrandecendo. É o que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, meus irmãos. É uma alegria muito grande nós estarmos juntos, louvando a Deus, exaltando o nome de Deus. E eu agradeço por você me dar a oportunidade de entrar no seu lar, de compartilhar a palavra do Senhor. Hoje nós estamos estudando mais uma vez a quinta lição do livro que Paulo escreve aos Filipenses. Que nós possamos hoje estar adorando a Deus através desse ensino que eu queria compartilhar com você. Espero que esse ensino venha trazer graça e também conhecimento de Jesus. Hoje nós estamos começando com o capítulo 4 de Filipenses. Nós já estudamos pelo menos 4 lições até agora. E hoje eu queria partir para a quinta lição. Já terminando, creio que nós teremos mais um encontro com relação à carta que Paulo escreve aos Filipenses, que eu queria compartilhar com você esta tarde. Está no capítulo 4, de versículo 1 ao versículo 9. Você sabe que eu já dei o pano de fundo nessa passagem. Nós sabemos que o apóstolo Paulo estava preso em Roma e Epafrodito foi visitá-lo, foi levar as notícias para ele, como estava a igreja de Filipos. E a igreja de Filipos estava num momento onde tinha coisas boas, porque eles eram fiéis, mas da mesma forma também a igreja possuía alguns problemas com relações aos ensinos daqueles soldados e cidadãos romanos, porque a cidade de Filipos, como eu falei para você anteriormente, era uma cidade onde possuía muitos romanos aposentados, ou seja, soldados aposentados. E ali tinha um grande status, aquele local virou uma cidade com relação à província de Roma, e era uma cidade até que ficou bem conhecida, não era só transeuntes que passavam ali, muita gente optava por morar nessa localidade, mas o que era interessante é que todos tinham em seu coração aquele desejo de ser soldado romano ou cidadão romano. E é nisso que Paulo, quando chega as informações por Epafrodito a ele que está preso, Epafrodito leva a oferta que a igreja de Filipos está enviando para ele, começa a falar como está a igreja de Filipos. E aqui no capítulo 4, já pensando em terminar a carta, que Paulo escreveu possivelmente no ano 61 ou 62, depois de Cristo, aqui ele relata no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9, que eu queria estudar com você hoje à tarde. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. O apelo que Paulo estava dizendo, no versículo 2, rogo a Vódia e rogo a Sintique, que pensem cordialmente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos.
Seja a vossa moderação conhecida em todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de alguma coisa. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus e dos homens as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes, e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz esteja com todos vós. Olha que texto maravilhoso que Paulo está tratando nesse momento, capítulo 4. Aqui, hoje, nesse estudo que eu queria compartilhar com você, no primeiro estudo, a primeira lição dessa carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, nós trabalhamos a carta da felicidade. Ou seja, toda a carta de Filipenses é uma carta de felicidade, embora o apóstolo Paulo estava num momento muito difícil, mas ele agradece o apoio dos irmãos de Filipos, que mandam a oferta para ele, e também ele acaba sabendo tudo o que está acontecendo na igreja de Filipos. Essa foi a primeira lição. Segunda lição, nós pensamos um pouquinho, trabalhamos juntos na alegria da unidade. Ou seja, o apóstolo Paulo entendia que a igreja precisava estar unida, e ele agradece, e ele também volta a dizer aqui, nesse capítulo 4, sobre a unidade. A terceira lição fala da alegria, do desenvolvimento espiritual da igreja. Ou seja, no momento que nós entendemos que há uma alegria espiritual, estamos desenvolvendo a nossa vida cristã, Paulo está dizendo é importante isso, é importante vocês se unirem. A quarta lição que nós trabalhamos já semana passada fala das marcas do verdadeiro cristão, como eu abordei com você, algumas marcas que os cristãos verdadeiros, pelo menos, deveriam ter em sua caminhada cristã. E essa quinta lição que nós estamos hoje, na penúltima lição de Paulo à igreja de Filipos, eu queria compartilhar com você, que é o segredo da estabilidade espiritual. Todas as situações que Paulo fala na carta de Filipos, ele está agradecendo. Mas agora, nessa lição, ele está, de uma certa forma, exortando, está fazendo um desafio para os cristãos de Filipos. Aqui, nesse capítulo 4, é uma demonstração que nós precisamos nos esforçar para permanecer firmes na fé. Esse firmes na fé que Paulo está orientando aqui, que eu queria compartilhar com você essa tarde, no capítulo 4, do versículo 1 a 9, Paulo está dizendo com a clareza, como ele sempre tinha, nesse penúltimo capítulo agora, ou seja, é o capítulo 4, é o último, mas dividido em duas partes. Agora, o apóstolo Paulo está falando do segredo da estabilidade espiritual. Qual é o segredo? Paulo estava exortando os cristãos de Filipos a permanecerem na fé, porque permanecer na fé é muito difícil. É fácil começar, mas terminar a carreira cristã é muito difícil. E o apóstolo Paulo, nesse estudo, ele está dizendo para todos nós que nós precisamos permanecer firmes em nossa fé. Estamos num momento de instabilidade, um momento de difícil da igreja. Um momento que a igreja passa por situações que abalam a nossa fé. Nós estamos vendo cristãos pegando essa Covid e até falecendo. E de uma certa forma é triste para todos nós. Mas o grande desafio que Paulo está dizendo à igreja de Filipos, nesse momento, capítulo 4, ele está dizendo que nós devemos permanecer firmes na fé, independente das situações que estamos vivendo. Note que, se você tiver com a sua Bíblia aí, se você ler junto comigo o capítulo 4, versículo 1 a 9, eu queria que você abrisse agora abra aí a Bíblia do Senhor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 e versículo 20, que diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19 diz assim, pois quem é vossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus?
em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a vossa glória e a vossa alegria. Note que mesmo Paulo estava escrevendo para a igreja de Tessalônica, dizendo para eles que é importante, isso está dizendo no versículo 1, olha o que diz no versículo 1, no capítulo 4. Portanto, meus irmãos, amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Paulo está dizendo que aqueles que servem ao Senhor Jesus, aqueles que buscam o Senhor Jesus, aqueles que têm a condição de receber essa coroa. Paulo está tendo uma noção daquela disputa grega, aquelas Olimpíadas que os romanos faziam com a visão dos gentios para demonstrar. Ele está dizendo que quando você ganha um prêmio, você recebe aquela coroa de flores, aquela coroa que coloca na cabeça, para que eles entendam que são vitoriosos. O apóstolo Paulo está dizendo para nós e exortando a todos nós que permaneceis firmes no Senhor, como diz o versículo 1. Esse permanecer firmes no Senhor é muito difícil, mas ele está dizendo como se fosse uma visão aplicada para um soldado romano, porque a igreja de Filipos estava numa província da Macedônia e essa cidade, esse vilarejo que depois se torna uma cidade bem conhecida, era uma cidade que muitos romanos moravam ali, muitos cidadãos romanos, muitos soldados romanos que se aposentavam e iam para aquela cidade. Ali o apóstolo Paulo trouxe essa conotação de o soldado que está na frente de batalha, mas está firme, está permanecendo firme no seu propósito. Da mesma forma, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos permanecer firmes na fé no Senhor Jesus. E é isso que eu queria que você tivesse no seu coração, esse segredo da estabilidade espiritual que nós estamos estudando hoje, que está no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9. Ele demonstra para nós que nós devemos permanecer firmes em nossa fé, independente das coisas que estão acontecendo, independente das notícias que estamos ouvindo, que chegam até nós. E nós precisamos crescer em estatura e conhecimento do Senhor, mas principalmente desfrutar da esperança em Cristo Jesus. E esse estudo de hoje, no capítulo 4, que eu acho muito importante ao mesmo tempo, é um compêndio desde o capítulo 1 até o capítulo 3. Paulo está exortando a nós agora, até então ele falou da alegria, até então ele falou das bênçãos, ele está chamando, por exemplo, ele fala dos amados e muito saudosos, né? Você vai ver que ele fala da alegria por essa coroa que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18 e 19. Mas eu queria que você prestasse atenção em alguns ensinamentos que Paulo está trazendo neste momento para a igreja de Filipos. Porque Epafrodito leva a oferta para ele preso em Roma e chega até lá, além da oferta, dá a notícia da igreja, que é a notícia que ele tem a ensinar e falar para Paulo, está dizendo, olha, a igreja está permanecendo desta forma ou daquela forma, mas ainda tem um grande problema também. Há aqueles que querem ensinar que nós podemos viver querendo coisas materiais e ser bem vistos, até porque o soldado romano gostava de ser reconhecido. E aqui, quando o apóstolo Paulo recebe a notícia de Epafrodito, ele exorta Epafrodito para que ele leve essa carta para a igreja de Filipos e eles lessem para todos os irmãos o que seria a direção que o apóstolo Paulo estava dando para a igreja de Filipos. E é neste mesmo tom que eu queria que você prestasse atenção em algumas exortações que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9 dos Filipenses. No versículo 2 e versículo 3, se você tiver com a Bíblia aí, por favor, leia a Bíblia, versículo 2. Rogo-vos a Evódia e rogo-vos a Sintique, pensem cordialmente no Senhor. A ti, fiel companheiros de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho,
também com Clemente, com os demais cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. A primeira coisa que o apóstolo Paulo exorta os cristãos de Filipos é a primeira coisa que nós precisamos, eu queria compartilhar com você, que é para permanecer na fé do Senhor, ou seja, no Senhor, a primeira coisa é lutar para perseverar na unidade da igreja. A igreja de Filipos era uma igreja que inicialmente ele está exortando principalmente duas mulheres, porque a igreja de Filipos, a maioria eram pessoas do sexo feminino. E aqui, quando tem muitas pessoas, principalmente a contenda. Por quê? Não porque eram mulheres, mas havia uma contenda no sentido de qual direção eles deveriam caminhar. Ou seja, ele está falando que as irmãs Evódia, que significa boa viagem, e Sintique, que significa afortunada, elas estavam tendo alguma divisão de pensamento. E o apóstolo Paulo diz por essa carta, olha, vocês precisam estar unidos para que a igreja cresça, que a igreja se una. Note que essa igreja, Paulo está dizendo para essas mulheres específicas, tenham um pensamento, parem de brigar, de fazer intrigas e de promover confusões. O pedido de Paulo é claro, permaneçam cordialmente no Senhor. Pensem a mesma coisa, com harmonia, para o bem da igreja. Paulo estava dizendo por Epafrodito que a igreja deveria estar unida. E essas que inicialmente estiveram implantando a igreja, deveriam se unir num pensamento, numa direção. E nesse pensamento e nessa direção, eles deviam se unir e tratar um ao outro cordialmente. Note que a união entre os irmãos colabora com a firmeza da fé. É na união fraterna que Deus ordena a bênção. A igreja de Filipos, uma grande presença feminina, ele está dizendo que é importante as mulheres se unirem nos pensamentos. Mas ele começa a falar também, você vai ver isso com clareza, nos versículos que nós lemos, ele fala do versículo 2 e ele fala também no versículo 3. A ti, fiel companheiro, te julgo também, peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também é Clemente, com os demais cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Ele está clamando as duas, ou seja, clamando a Evódia e a Sintique, e ao mesmo tempo está pedindo para Clemente e os colaboradores daquela igreja, que eles deveriam tratar um ao outro de uma forma cordial e de uma forma de trazer que a igreja esteja unida. Note que a união entre os irmãos é muito importante para a estabilidade espiritual da igreja. União produz estabilidade e resistência espiritual. Por isso é importante permanecer na fé. Ele está falando da alegria, mas ele está exortando a igreja de Filipos a eles terem um pensamento. E esse pensamento poderia ter a divergência, não tinha problema nenhum, mas eles deveriam trabalhar juntos para o crescimento da igreja. Pensando hoje, se nós pegarmos a primeira aplicação que o apóstolo Paulo está ensinando, está nos orientando, exortando, na verdade, a igreja está cada vez mais, cada um caminhando para um lado. E será que não está na hora da gente permanecer firmes na fé, com alegria no Senhor, e saber que o Senhor Jesus espera uma igreja unida, uma igreja que tem um propósito? Qual é o propósito? Qual é a missão que nós temos? Qual é a visão da igreja que nós temos? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Quais são os momentos que nós podemos colaborar para que haja unidade na igreja? Essa é a primeira exortação que o Paulo traz na carta que Paulo escreve a Filipos. A segunda exortação que eu queria compartilhar com você, que você já ouviu esse versículo, é um versículo fantástico, que ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Dessa visão de alegrar, que toda a carta que Paulo escreve de Filipenses, ele está falando da alegria.
E essa alegria dessa carta é uma alegria que possui condições. E essas condições, essas exortações que Paulo está dizendo, é uma exortação para preservar a união da igreja, e esse preservar quer dizer eu e você, ou todos que estão professando a fé naquela localidade, ou seja, naquela igreja, que deveriam fazer e contribuir para que a igreja estivesse unida. Na igreja de Filipos, como eu falei anteriormente, possuía muitos cidadãos romanos, muitos ricos, e outros que eram gentios, que não podemos crescer e colaborar para que a igreja esteja unida. E a segunda coisa que o apóstolo Paulo exorta, ele está falando que devemos obedecer o mandamento com alegria. Esse mandamento possui 3 aspectos importantes que eu queria dizer a você. Guarda isso que eu vou dizer, porque nesse momento, no versículo 4, o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos de Filipos que a alegria é importante, mas a primeira situação da alegria é um mandamento. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A alegria não é uma opção. A alegria que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos é uma ordem de Deus. Os cristãos precisam cada vez mais possuir a alegria de servir ao Senhor. Essa alegria é uma forma coletiva de entender que, independente da situação que nós estamos vivendo, a alegria deve permanecer no nosso coração. A alegria que Paulo está dizendo aqui, que nós devemos, em primeiro lugar, entender que Deus está mandando nós sermos alegres. Para de ser carrancudo, para daquelas visões. Tem muito cristão hoje com muito mimimi. Não quer ficar naquela igreja porque não concorda com certas coisas. Vou para outra igreja. Não quero na outra porque eu não gostei do pastor. Não vou na outra porque aquele líder... E acaba esquecendo de se alegrar. Porque as situações que estão vendo e tentando desfrutar, está tirando a paz. E só murmura, só reclama. E o apóstolo Paulo está dizendo, para de viver uma vida entre vocês que pode possuir e ter uma divisão. Vocês, na presença de Deus, não são mais cidadãos romanos ou gentios. Vocês são cidadãos do céu, do reino de Deus. Da mesma forma, a gente precisa entender que a segunda exortação que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, ele fala que a primeira situação da alegria é ser alegre, independente da situação. A segunda situação de obedecer os mandamentos, que é a exortação do apóstolo Paulo no capítulo 4, versículo 4, ele fala que a fonte da nossa alegria é o Senhor e não essas circunstâncias que nós estamos vivendo. Nós estamos relatando o nosso humor a partir da situação que estamos vendo ou vivendo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, a sua alegria é fervorosa porque você está unido com Cristo. Se você estiver com Cristo, você não vai ficar prestando atenção nas outras coisas. Você é simplesmente um cidadão dos céus, que aqui você vive, você pratica, você exorta, você aprende, mas entenda que você está de passagem. E a terceira coisa que você vai ver, que é um mandamento, que o apóstolo Paulo está dizendo sobre a alegria, falando da primeira alegria é uma ordenança, a segunda situação da alegria é independente das circunstâncias que estamos vivendo. A terceira coisa que você vai ver de obedecer os mandamentos é que a alegria é sempre. Estejam alegres em todo momento, em quaisquer situações. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipe que a alegria é uma força assustadora ou sustentadora da igreja. A alegria é aquela força que a igreja possui com a esperança que Cristo está conosco e que Cristo irá nos abençoar sempre. Esse é o propósito da segunda aplicação dessa exortação que o apóstolo Paulo está dizendo. Vamos parar de ser mais crentes carrancudos, que reclamamos de tudo.
E vamos entender que cada um tem seu dom, seu talento, para que a igreja se una. Essa é a primeira exortação que o apóstolo Paulo está dizendo, versículo 2 e versículo 3. E vamos colaborar para que a igreja cresça no Senhor e que a alegria permaneça, a harmonia presente e seja presente. Tanto é claro que você vai ver que a terceira exortação que o apóstolo Paulo diz está no versículo 5. No versículo 5 do capítulo 4, ele diz assim: sejam a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Sabe o que eu acho interessante nesse versículo 5? É que o apóstolo Paulo fala que para permanecermos na fé, nós precisamos agir com moderação. E a pessoa que não quer se adaptar naquela localidade, ou reclama, murmura daquela igreja, ou de quaisquer situações, ele está olhando para a periferia da sua vida, está esquecendo que cada um precisa ser moderado no seu tratar, no seu cuidado com o outro. E o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja de Filipos precisava ter uma moderação no tratamento. E essa moderação que nós precisamos entender, o termo traduzido isso para o grego, essa palavra moderação, ela tem um profundo significado, mas ela se confunde com outras palavras, ou seja, são sinônimas para a visão grega da moderação. Sabe o que significa moderação, por exemplo, na visão grega? Paciência, cordialidade, amabilidade, gentileza, compreensão carinhosa, caridade, mansidão. Note o que o apóstolo Paulo está dizendo. Segundo o entendimento que ele tinha neste momento, aquele que não trata o outro com moderação é um cristão que precisa exercitar o tratar com o outro. Não tem muitos cristãos querendo sair de igreja porque se sente machucado, porque me trataram mal? O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso para a igreja de Filipos, que eles precisavam ter moderação. Versículo 5, você vai ver com clareza que o apóstolo Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Note o que ele está dizendo, que além de você tratar o outro com moderação, você vai ter controle da sua língua. E esse controle da sua língua, você vai ser conhecido por todos os homens. Porque você vai ser amável no que você fala, você será alegre no tratar o outro, você ficará feliz de estar perto do outro. Eu sei que existem pessoas difíceis em muitas igrejas, que muitas vezes só conviver com ela que você vai aprender e ver. Se você conviver comigo, você vai saber que eu tenho grandes defeitos também. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que a pessoa que está numa igreja, numa comunidade, ela precisa ser moderada. Se ela estiver numa situação social, numa visão social, ou num meio de pessoas, ele também tem que ser moderado. Moderado como trata, moderado como fala. Eu acho muito interessante que você vai ver que quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele vai falar que o espírito do ser humano deve ser doce. Ou seja, cordato servirá sempre para uma propaganda da sua fé. Por isso, permanecer firmes na fé requer de nós responsabilidade. Vamos pensar o que nós estamos falando. Vamos pensar como nós estamos falando. Porque o problema da comunicação não é aquilo que eu falo. A dificuldade é como o outro compreende. Sempre tem a conotação que nós precisamos ensinar as pessoas a serem compreendidas. Quando você falar, busque saber se a pessoa entendeu o que você está falando. Qual o sentido que você está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo isso, que os cristãos de Filipos deveriam ser moderados no tratar um ao outro. Porque não importa se um é soldado romano ou aposentado, se era cidadão romano. Não importa se o outro possuía posses, mas era um gentil. O que importava é que eles deviam se unir pela alegria em Cristo Jesus e tratar um ao outro cordialmente.
e esse tratar o outro cordialmente é uma obediência ao mandamento. Mandamento que Deus mandou amar, que Deus mandou se alegrar, que Deus ordenou para todos nós estarmos juntos em louvor ao Senhor. E é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo na igreja de Filipos. Na parte 4 do versículo também que nós lemos, você vai ver que perto está o Senhor. Capítulo 4, versículo 4, versículo 5, a parte B do versículo 5. Perto está o Senhor. Esse perto está o Senhor está em duas tonalidades que eu queria compartilhar com você. O apóstolo Paulo estava dizendo que perto está o Senhor, porque nós devemos permanecer firmes no Senhor, pois Ele está perto. Podemos interpretar essa proximidade do Senhor de duas maneiras. A primeira maneira que o apóstolo Paulo está dizendo e uma segunda maneira. A primeira maneira que o apóstolo Paulo está dizendo é que o Senhor vai voltar. Amém? O Senhor vai voltar. Então, o apóstolo Paulo está dizendo para eles, olha, vocês estão tratando um ao outro com falta de moderação? Vocês estão tendo até uma confusão, estão tentando agir de um jeito, não estão tendo o mesmo pensamento. Mas eu quero dizer a vocês, o Senhor está voltando. E se o Senhor está voltando, nós precisamos entender que o Senhor está perto. Está perto porque Ele vai voltar. Quando? Não sei. Mas eu queria dizer a você, viva com alegria, como o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Filipos. Até porque quando chega a oferta para ele, lá em Roma, preso, e ele tem um companheiro que chega a levar essa oferta e acaba ficando doente lá também em Roma. Quase foi à morte. E quando ele sara, ele manda essa carta para Epafrodito levar até a igreja de Filipos. E juntos vão para a honra e glória do Senhor. Se a primeira situação é que nós percebemos que o Senhor está perto porque Ele vai voltar, a segunda interpretação é que o Senhor, o apóstolo Paulo está dizendo isso, é que no sentido de localidade ou a proximidade do Senhor. Se a primeira situação, o Senhor vai voltar porque Ele está perto para voltar, a segunda situação, o apóstolo Paulo está dizendo que o Senhor está perto de cada um de nós, no sentido geográfico, está perto, está comigo aqui, está com você aí. E o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Filipos que o Senhor, além de estar perto para voltar, o Senhor também está junto da igreja, perto daqueles que o invocam. Ou seja, dentro de nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo e está exortando a igreja. A igreja hoje precisa confiar e permanecer firmes na fé, porque o Senhor está voltando e o Senhor está dentro de mim através do Espírito Santo de Deus. Amém? Você vai ver que a quinta coisa que você vai olhar para esse texto, você vai ver que está no capítulo 4, versículo 6 e versículo 7, que diz assim, capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de alguma coisa, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus e as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, versículo 7, que excede todo entendimento, guardará vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Note que a terceira exortação que você vai ver, que ele fala, além de ser moderado, a quarta situação ele vai falar que o Senhor está perto, a primeira situação ele fala para perseverar na unidade da igreja, segunda situação na exortação ele fala obedecer os mandamentos. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos alegria por estar com Cristo Jesus e por termos essa liberdade na nossa ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Note o que Paulo está recomendando aos irmãos. A ansiedade é inimiga da estabilidade da fé. E se ela tem uma falta de estabilidade, causa em nós uma desconfiança. Ou seja, a instabilidade é filha da desconfiança. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos que eles não deveriam estar ansiosos.
Ansiosos talvez porque Paulo estava preso. Ansiosos porque se essa oferta iria chegar até o apóstolo Paulo. Ansiosos porque Epafrodito levou e não sabia se ele iria voltar. Ansiosos porque será quem seria o mais importante? Se eram os romanos ou se eram os gentios que estavam na igreja de Filipos? Paulo estava dizendo, não fiquem assim. Muitas situações podem tirar a nossa tranquilidade e a nossa visão de fé. Esse permanecer na fé que o apóstolo Paulo está dizendo para todos nós, que nós precisamos entender que o remédio para a ansiedade está no próprio versículo 6, que ele fala da oração e súplicas. Você já orou hoje? Você já buscou a Deus hoje? Você já orou por alguém hoje? Você já orou por você hoje? Por sua família? O apóstolo Paulo está dizendo para nós com clareza que o remédio para a ansiedade do homem, da fé do homem, é a oração e a súplica. Isto é o abrir o coração na presença de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Que a igreja de Filipos deveriam ter uma liberdade. Eles teriam ansiedade, sim, com certeza. Mas o resultado da oração é o recebimento da paz do Senhor. Essa foi a quinta exortação que Paulo tratou com a igreja de Filipos. Vamos recordar? Primeira situação que nós precisamos permanecer firmes na fé, que Paulo exorta, é lutar com perseverança, ou seja, perseverar a unidade da igreja. Essa é a primeira situação. Segunda situação que o apóstolo Paulo está dizendo na carta aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 9, é que obedecer os mandamentos do Senhor. A terceira situação de exortação que o apóstolo Paulo está dizendo, com relação a permanecermos firmes na fé, que ele fala que seja uma pessoa moderada. Nós precisamos ser moderados. A quarta situação, o apóstolo Paulo está exortando a igreja a lembrar que o Senhor está perto. Quinta situação, o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos libertar-se da nossa ansiedade. E nós percebemos que essa passagem vai além. Ele diz no versículo 8 do capítulo 4 de Filipenses, versículo 8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento. Sabe a sexta exortação que Paulo fez com relação aos irmãos de Filipos? É que a mente deve ser ocupada por bons pensamentos. A pandemia tem criado maus pensamentos. O inimigo tem rodeado todos nós, causando situações de vários pensamentos ruins. Se eu pegar o Covid, se eu vou morrer, se eu estou desempregado, se eu não tenho sustento, se eu não posso ver os irmãos, se eu não posso estar perto da minha família, tem criado pensamentos negativos. E no versículo 8, que o apóstolo Paulo está dizendo, ele fala que para permanecermos firmes no Senhor, precisamos cuidar da nossa mente. Note que ele fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uma mente cheia de paz produz paz. Vai tratar os outros pela cordialidade, vai ser moderado, vai permanecer alegre, porque o mandamento do Senhor é esse, seja alegre. E isso nos faz pensar que o que Paulo estava tratando na igreja de Filipos tem muito a ver com os dias atuais. Muito a ver. Por quê? Porque nós estamos cabisbaixo, nós estamos tristes demais por causa de tudo isso que está acontecendo, mas nós precisamos erguer e resistir no Senhor a nossa fé, permanecer firmes na fé no Senhor Jesus. Esse firmes da fé independe do que estamos vivendo e como estamos vivendo.
O que importa é que o Senhor está perto para voltar. Está dentro de mim. E a sétima coisa que o apóstolo Paulo exorta aos irmãos de Filipos, que está no versículo 9. Nós lemos do versículo 1 ao versículo 9. E no versículo 9 você vai ver que o apóstolo Paulo diz à igreja de Filipos: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz seja convosco. A sétima exortação que o apóstolo Paulo está dizendo na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos é que nós precisamos praticar aquilo que nós já aprendemos. Eu não quero que você copie o que o pastor Orlando faz, até porque eu sou ser humano, eu sou passivo de erro. Eu quero que você copie Jesus, porque Jesus é o exemplo de modelo. Jesus é o supremo pastor. Jesus é aquele que nos orienta, é aquele que nos ensina, é aquele que teve tentações, mas sobreviveu. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Ocupa a sua mente com pensamento decente e bom. Entenda que você já aprendeu pela palavra de Deus, inclusive nessa carta que Paulo escreve aos Filipenses, que nós precisamos estar alegres no Senhor. E note que ele está orientando a todos nós, isso vai em consonância com o que Tiago está dizendo no capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25. Tiago nos alerta que não devemos ser meros ouvintes, mas poderosos praticantes da palavra. E ser alegre no Senhor, a paz que excede todo entendimento, depende de como eu vejo a vida. Como nós temos olhado a nossa vida, olhando para Cristo e quem nós somos. Imagine só, vou dar um exemplo para você. Se você pegar os evangelhos e olhar para o que Jesus fez, em vários momentos, mas vamos pegar num determinado momento, onde Jesus não apedrejou aquela que merecia ser apedrejada, porque os judeus, aqueles doutores da lei, queriam apedrejar aquela prostituta. E Jesus falou, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Se você olhar para Jesus nessa atitude e olhar para você quem você é, você acha que você é utilizado certo do que Jesus nos ensinou? Será que não está na hora da gente começar a viver e aprender e praticar e permanecer firmes na fé como Jesus também fez? Como será que estão os nossos pensamentos em Cristo Jesus? Como será que está a nossa alegria em Cristo Jesus? Como está a nossa fé em Cristo Jesus? Como está a nossa esperança em Cristo Jesus? O grande desafio para o cristão e para a vida cristã é permanecer firme na fé. E o apóstolo Paulo estava dizendo exatamente isso. Vocês precisam se unir, vocês precisam pensar não iguais, mas pensar com um propósito e abençoar a igreja. Para que as coisas ruins não aconteçam, trate o outro como deve ser tratado, com a decência, com amor, com carinho. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. O apóstolo Paulo queria unir a igreja de Filipos, queria mostrar para eles não existe classe social nessa igreja. O que existe é o sangue do Cordeiro, que lavou e redimiu a todos, para que todos pudessem continuar servindo ao Senhor Jesus, com alegria no coração, com desejo de caminhar no Senhor e buscar o Senhor Jesus. Espero que esse estudo de hoje te abençoe. Espero que você permaneça na fé no Senhor, com alegria. Não fique olhando para as coisas que estão na periferia. Olha para Jesus, foca a sua vida em Jesus e você vai ter certeza que Ele vai te abençoar e vai cuidar de você. Eu espero que essa lição tenha te ajudado a entender que você tem uma oportunidade. E a alegria é um mandamento que Jesus nos ensinou. E o apóstolo Paulo diz isso. A alegria que a igreja de Filipos possuía era a alegria de poder abençoar o apóstolo Paulo preso em Roma. A igreja poderia estar alegre porque ela simplesmente abençoava. Vamos ocupar a nossa mente com coisas boas.
Não vamos pegar essas coisas que estão dizendo na mídia, na televisão ou qualquer outra pessoa tem falado para contaminar a nossa mente. Vamos nos alegrar no Senhor, porque perto está o Senhor, logo Ele volta. E em nome de Jesus, todos nós estaremos livres do sofrimento humano e estaremos perto do Senhor, para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que esse estudo de hoje tenha abençoado a sua vida em nome do Senhor. Semana que vem, nós estudaremos o final do capítulo 4 e o final da carta. E nós aprenderemos na 6ª lição que vamos olhar para um viver contente, um caminhar contente. Isso o apóstolo Paulo nos ensina através do versículo 10 até o versículo 20 do capítulo 4. Depois que nós acabarmos de estudar a carta que Paulo escreve aos Filipenses, nós entraremos no estudo da carta que Paulo também escreveu a Colossenses, para que, numa continuidade, nós possamos entender daquilo que o Senhor tem para todos nós, para crescer e permanecer firmes na fé do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai Celestial, nós te damos graça, Senhor, e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de compartilhar esse livro, Senhor, que é a Bíblia, porque essa epístola aos Filipenses foi muito especial, Pai, para nós aprendermos o que é viver em Cristo Jesus com alegria. Nos abençoe, Pai, nos oriente, cuide de nós, Pai. Abençoe a cada irmão e a cada irmã que está comigo nessa live. E que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Quando nós estudamos a Tua Palavra, Pai, nós crescemos em maturidade. Nós temos pensamentos mais moderados. Nós tentamos unir a igreja. Nós sabemos que o Senhor está perto. E que possamos entender o Seu mandamento, que é a alegria no viver em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, por esta tarde de sexta-feira. E que o Senhor venha abençoar a cada irmão e a cada irmã que me deu a oportunidade de compartilhar esse estudo neste momento, em nome do Senhor. Muito obrigado, Deus, por essas vidas. Aquele que vai ver essa live daqui a pouco, ou em outro horário, ou à noite, ou qualquer outro momento, que o Senhor venha abençoar, cuidar e proteger essa vida também. Nós agradecemos, Pai, por esse momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande, belo e maravilhoso amor do nosso Deus Todo-Poderoso, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meu irmão e minha irmã. Muito obrigado por você me dar a oportunidade de nós estudarmos juntos a carta que Paulo escreveu aos Filipenses. E esse estudo de hoje, o segredo da estabilidade espiritual, é uma exortação, na verdade, para nós permanecermos na fé, porque o Senhor está voltando. E em nome de Cristo nós estaremos com Ele, para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que você tenha um final de semana cheio da graça do Senhor, seja o poder de Deus na sua vida. Espero você amanhã à noite, sábado, devocional, livro de Salmos, para nós meditarmos ao Senhor. E domingo, você bem sabe que nós estamos louvando ao Senhor e engrandecendo o nome de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide de você, trazendo paz, alegria e proteção. É o que eu peço e agradeço no nome de Jesus. Grande abraço a todos, um beijo no coração, fica com Deus.